Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês um método de separação de mistura heterogênea. Primeiramente, eu vou explicar o que é uma mistura heterogênea. Mistura heterogênea é quando nós possuímos dois elementos que não se misturam, apresentam mais de uma fase. Nesse caso, eu vou apresentar para vocês a atração magnética. O que é a atração magnética? A atração magnética é quando nós possuímos dois sólidos, nesse caso aqui, nos ingredientes são o feijão e o bombril. E nós, com o auxílio de um ímã, nós conseguimos separar essa mistura, que é uma mistura que apresenta mais de uma fase, certo? Bom, aqui possuímos já o feijão já misturado com o bombril e vamos fazer então separá-lo. Bom, temos aqui então o bombril. E com o auxílio de um ímã, nós vamos separá-los. Certo? Agora podemos ver que o bombril se uniu ao ímã, os dois possuem atração magnética. E o feijão está aqui, não misturado mais com o bombril, pronto para o uso. Então é isso que consiste a atração magnética. Você tem que separar dois sólidos com um auxílio de um ímã. Assim podemos separar, nesse caso, o bombril do feijão, certo? Mas é claro que nem todo mundo possui um ímã em casa, nem todo mundo pretende ter um ímã em casa, certo? Então nisso eu escolhi dois outros métodos que nós podemos usar para separar essa mistura heterogênea. Nesse caso, eu escolhi a flotação. O que é flotação? Flotação é quando você possui dois sólidos, sim, mistura heterogênea, que o mais denso ele tende a ficar embaixo, enquanto o menos denso tende a boiar. Nesse caso, o bombril, que é menos denso, ele boia, certo? Podemos então retirá-lo, retirando o bombril daqui. Então temos de novo o feijão sozinho, pronto para o uso. E outro é que nós podemos fazer a catação. Sim, a catação é um método simples e fácil. Depende, não tão fácil assim nesse caso. Temos que catar o bombril e podemos confundi-lo com o feijão. Nesse caso aqui, por exemplo, tem podemos ver vários fiozinhos de bombril que se soltam. E quando na catação nós geralmente não vemos. Então, quando vamos utilizar o feijão, nós podemos acidentalmente comer esse bombril, senão nós não prestamos atenção. Então, com a separação magnética, é mais simples, nós separamos e temos então aqui o feijão próprio para uso e o bombril. Os dois estão separados, mistura heterogênea que eu apresentei para vocês hoje, certo? Então é isso que consiste a atração magnética. Nesse processo de separação de misturas, vou utilizar o arroz e sal. É uma mistura heterogênea e separar eles a partir da peneiração. O arroz vai ficar contido na peneira e o sal vai passar pela peneira e ficar contido aqui na bacia. Então aqui a gente tem a mistura do sal com o arroz. Aqui a gente tem a mistura do arroz com sal. E a gente vai usar a peneiração para separar. Aqui eu estou jogando a mistura na peneira. E aqui a gente vê que o sal ele passa pela peneira por ter uma espessura menor do que a do arroz. E o arroz fica contido na peneira. Então aqui a gente está separando o arroz do sal. Aqui então a gente vê que os dois componentes da mistura ficaram separados, da mistura heterogênea. Então essa é uma maneira de separar o arroz e o sal.
Outro método que pode ser utilizado para separar duas misturas heterogêneas, como o sal e o arroz, é a dissolução fracionada, em que quando tem a mistura, a gente adiciona água e um desses componentes ele se dissolve na água, que no caso aqui é o sal, vai se dissolver na água, e o arroz não. Aqui é a mistura, e para separar essa mistura, a gente vai adicionar água, e aqui um dos sólidos vai se dissolver com a água, que no caso é o sal, e aqui a gente vê que ele se dissolveu na água, e aqui ficou o arroz no fundo do copo. A gente separou o arroz do sal. Essa mistura que a gente tem aqui agora, que é o sal com a água e o arroz embaixo, a gente vai usar a peneiração novamente, porque a água vai passar na peneira e o arroz vai ficar. E a gente vê que a água aqui passou com o sal na água. Essa água possui sal, porque ele se dissolveu na água, e o arroz ficou na peneira. Agora, como a gente vai ver para separar a água que está com o sal aqui? A gente vai usar a evaporação. E nesse processo a água vai evaporar e o sal vai ficar retido na frigideira ou no local que você aquecer. A gente vai separar todos os componentes da mistura. E aqui a gente vê que a água foi completamente evaporada. E aqui a gente tem o sal, que a gente tinha no começo, que foi separado da água. E esse é o processo de separação de misturas de água e sal, que é a partir da evaporação. E ficamos aqui com só o sal, os que tínhamos no começo. O método de separação de mistura que eu vou utilizar é a filtração. A filtração serve para realizar separação de misturas sólido-líquido. No caso, vou fazer a filtração do café. A gente utiliza o filtro porque ele tem minúsculos orifícios por onde vai passar somente a parte filtrada. A parte filtrada vai ser líquida e vai cair dentro da garrafa térmica. E a parte sólida vai ficar retida no filtro. Então, porque o filtro é como uma peneira microscópica. A gente vai colocar primeiro o filtro, depois a gente coloca o pó de café, e então, só depois a gente coloca a água fervendo. Aí a gente pode ver que em cima fica retida a parte sólida, e embaixo sai o líquido. Café pronto.